Universitárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 12h30 e 7h30 da noite. Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença das professoras Viviane Soares e Maria Dirce Gontijo, da área de Ciências Humanas. Seja bem-vinda, professora Didi. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar a aula de história de hoje? Professora Didi, tudo bem? Tudo bem, Dani. Conta pra gente aí, qual foi o tema da sua aula de hoje? Então, a gente trabalhou com o 5º ano, né, com o tema Tradições e Memória, e parte 1, tá? Porque depois a gente vai continuar com a parte 2, dando sequência, né? A gente teve, então, né, eu vou estar falando do objeto de conhecimento aqui, do nosso currículo, né, porque eu acho interessante, porque ele tem, né, dentro ali os temas, né, os conteúdos que foram desenvolvidos, que é o surgimento da escrita, tá? E a noção, né, da fonte de transmissão de saberes, que são, né, através das memórias, tá? E o nosso objeto de conhecimento foi, né, na verdade, as tradições orais e a valorização da memória. Obrigada, professora Didi. Agora que já relembramos a aula da professora Didi, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá? A nossa primeira pergunta desse último bloco é uma pergunta do 5º ano. Por que falam que desde as primeiras comunidades humanas já se preocupavam com a preservação da memória? Então, Dani, é uma pergunta muito interessante, né? Porque, na verdade, desde o surgimento lá do homem, dos primeiros grupos humanos lá na pré-história, eles, claro, que já se preocupavam muito, né, com essa condição de estar deixando, de alguma forma, registrado, né, Viviane? O que é que eles faziam? Isso por quê? Né? Para a gente estar tendo acesso hoje, né, nessa preservação de como esses grupos viviam. Então, assim, uma das primeiras formas, né, desses grupos humanos registrarem o que faziam foi através das pinturas rupestres, né, isso que eles faziam lá, quando eles eram nômades ali nas paredes das cavernas, nas rochas, etc. E, paralelamente, né, a essa questão das pinturas, não é isso, que eles, né, registravam ali o seu cotidiano, do dia a dia, eles também transmitiam, né, tudo que eles faziam através das histórias, que a gente fala que seria a tradição oral, né, que é contada, né, pelas pessoas mais velhas, que já tinham vivenciado de alguma forma, né, o que estava sendo contado. Eles contavam, então, isso para as pessoas mais jovens, que aí elas iam passando isso de geração para geração. Tá? E claro que isso hoje ainda é muito usado no nosso meio, inclusive com, né, as colegas aí no bloco anterior, deixou bem clara a questão do uso das, né, quando você está no Natal, que você tira lá um jogo, né, de xícara antigo da minha avó, isso daí é uma tradição que eu estou usando. E claro que essas tradições, nós temos que pensar que os vários tipos de tradições, inclusive a oral, são fontes históricas que nós, né, historiadores, os pesquisadores, trabalham para a gente estar resgatando essa memória. Hoje existem, nós já vimos isso em aulas anteriores, diversos tipos de fontes históricas que são estudadas, né, para essa preservação. E é muito interessante que tem uma frase, né, Viviane, muito interessante que fala, né, que um povo sem história é um povo sem memória, né? Isso por quê? Porque se eu não tenho vestígio, como é que eu vou estar passando isso para as pessoas mais jovens, estar estudando os nossos antepassados, né, a própria história nossa de cada dia, tá bom? Excelente, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora para ensino médio. Professora Vivi, o que significa racionalização da produção durante a segunda Revolução Industrial? E qual foi o seu objetivo? Ótimo, Dani. Bom, a racionalização da produção era um meio, né, de buscar organizar melhor a produção, de criar medidas que pudessem aí dinamizar mais o processo, né, que fizesse com que mais quantidades fossem produzidas num tempo menor, inclusive, né? Isso faria com que o custo da produção fosse também menor e que o lucro também fosse maior.
Então, ao falar do meio da racionalização, eu acabo falando do seu objetivo, né? Por quê? Racionalizar a produção, ou seja, controlar como se produz, especializar o funcionário em determinado setor, né? Fazer com que o tempo seja otimizado, tudo isso vai fazer com que a pessoa consiga mais lucro, com que as empresas consigam uma produção mais rápida, mais barata, em maiores quantidades, né? Então, o objetivo maior, com certeza, é a obtenção de maior lucro, né? E o meio para isso é justamente a organização do processo produtivo, a organização ali até mesmo do posicionamento do trabalhador, do desenvolvimento da técnica que ele vai utilizar naquele trabalho, da especialização desse trabalhador para que ele possa fazer aquele trabalho mais bem feito. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida da professora Didi. O que é uma tradição oral e qual a sua importância? Então, né, na pergunta passada eu já comecei a falar, mas vamos aprofundar aqui, né? O que seria, então, essa tradição oral? É uma tradição, né, que a história, ela é contada, né, através da oralidade, seria o quê? Da fala, não é isso? Isso começou lá com as pessoas que não conheciam a escrita, que a gente chama de ágrafos, né, que eu citei lá na aula. E aí, então, ela foi sendo, né, conservada, que hoje, apesar da gente conhecer a escrita, que a gente vai falar um pouco disso, né, falei um pouco disso na aula, não é isso? Essa tradição, ela ainda é muito comum entre, né, qualquer grupo humano, independente se eles conhecem a escrita, porque a gente tem, né, grupos, inclusive no Brasil, que ainda não conhecem, certamente não conseguiram ainda decifrar a escrita de determinadas aldeias, né, indígenas, mas essa tradição oral, ela é muito comum no próprio meio nosso, né, da gente mesma, eu mesma contava muita história para, né, os meus filhos e tudo. E qual que é a importância, né, dessa tradição oral? É realmente em deixar, né, registrado, apesar de ser só na oralidade, né, tudo que foi acontecendo na história para que as novas gerações conheçam de fato como viviam os nossos antepassados, tá? Excelente, professora. A nossa próxima dúvida também é para você. Explique por que as diferentes formas de registros orais são importantes para a organização da memória e da vida de uma comunidade. Acho que você já até começou a falar. É isso. Então, assim, dando continuidade, realmente, né, muito legal a pergunta por isso, né? Porque, na verdade, as formas de registro, né, isso, independente se ela é oral, porque aí a pessoa vai ouvir, vai estar levando isso adiante, é para a gente estar registrando mesmo e deixando tudo que foi de importante, né, na vivência desses nossos ancestrais. Agora, o interessante, assim, que lá na aula eu trouxe os mesmos exemplos, né, eu vou citar os mesmos exemplos aqui para vocês, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem, né, aldeias que são isoladas e que, de fato, eles não têm ainda a escrita deles, de certa forma, ainda não foi decifrada na integralidade. E aí, então, eles têm as formas de contar. Eu vou estar dando um exemplo aqui, né, de uma forma que seria a contagem de história em volta da fogueira, que é muito comum em aldeias isoladas, tá? Ali no Xingu, né, na região ali do Mato Grosso, Amazonas e etc. Eles reúnem, então, sempre as pessoas mais velhas, que são extremamente valorizadas, porque elas são chamadas de guardiãs, né, por contarem essas histórias, eles é que sabem contar para os mais jovens. Eles reúnem normalmente em volta da fogueira e vai contar essas histórias para os jovens. Mas a gente tem outros exemplos, né, como lá na República do Mali, com os griots, que são os contadores de histórias, tá certo? Eles contam essa história através de música, né, de contos e de outras formas também, através, assim, de ensinar sobre as plantas medicinais e tudo isso, assim, ensinando de como isso é importante na sobrevivência do próprio grupo. A gente tem também um outro exemplo, né, lá no Quirguistão, tá? Com os manaquis, que a gente fala que são os trovadores, que também contam histórias. Mas lá, né, no Quirguistão, esses trovadores, normalmente eles pegam um livro, que é um livro que chama Manas. Ele tem lá dentro dele, né, 500 contos,
tá certo? E ele vai contando, né? Eles saem para a rua e começam a contar, né, essas histórias que tem nesse livro lá, que é um livro muito antigo, para as pessoas mais jovens. Mas tem até pessoas também, né, já de mais idade, que se interessam ali por esses trovadores e tudo, e normalmente eles cantam, dançam e tal. E a gente não pode esquecer aqui, né, o tanto que é importante essa questão da oralidade, que lá na Grécia também, eles já, né, os gregos já se interessavam muito por essa questão da contagem de história, né? Aí a gente fala que os livros lá, o Ilíada, né, e a Odisseia, né, que é dado que foi o Homero que escreveu, que os contadores também pegavam esses livros e saíam para as ruas contando as histórias contidas ali nesses livros, que hoje são grandes clássicos da nossa literatura ainda na atualidade. Tá? E como que é importante, né, Didi, a gente falando sobre oralidade, você falou dos griots. A história da África, por exemplo, durante muito tempo, ela foi contada a partir do ponto de vista do conquistador, né? Então, a fonte oral, ela foi muito importante para manter viva a história desses povos e permitir que a gente conseguisse entender a cultura, a tradição deles a partir da fala e do olhar deles, e não somente do olhar e da fala do conquistador, porque era uma história totalmente parcial, né, do ponto de vista deles aí. Então, a fonte oral, ela permitiu, né, que essa história fosse... Permite, né, porque na verdade, hoje, eles ainda, é muito forte essa questão, né, deles lá, de estar passando isso mesmo, oralmente, eles saem de cidade em cidade, contando, e é uma forma de acabar com esse tabu, né, da só a história contada pelo conquistador. Excelente, professoras. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de segundo ano. De que formas podemos relacionar industrialização e imperialismo? Excelente pergunta, né? Porque quando a gente trata de industrialização e do início da industrialização, nós falamos muito sobre a Inglaterra. Então a gente costumava até dizer que a Inglaterra vivia a solidão do pioneiro, né? Porque a Inglaterra se industrializa primeiro e ela fica durante muito tempo como a única potência industrializada, né? Naquele estágio de industrialização. Então a Inglaterra comercializava com vários outros países. A partir do momento que outros países vão se desenvolvendo também economicamente e industrialmente, então todos eles passam a ter objetivos muito parecidos, né? Todos esses países, eles necessitam tanto de matéria-prima para manufaturar, né? Para ter seus produtos, para comercializar, e eles precisam também de mercado consumidor, que é quem compra esses produtos, né? Então, esses países, essas potências industrializadas, elas começam a disputar cada palmo de terra no mundo. Por quê? Eles querem ter o acesso a uma região onde eles podem tirar seus recursos e onde eles podem também depois vender, né, os seus produtos manufaturados. Então, o imperialismo, ele se relaciona com a industrialização justamente por isso. O imperialismo é quando a gente tem uma nação, né, que é mais forte, que tem um poder maior, seja econômico, político, né, que é mais desenvolvida, ela domina outra região, né? Então, a gente tem a exploração, a colonização de outras regiões, né? E o que a gente tem como característica, né? Essa dominação ela é muito forte justamente porque há necessidade de retirada de recursos, como há também a necessidade de ter para quem vender os produtos manufaturados. Então, quanto mais os países se desenvolvem, quanto mais eles se industrializam, mais eles precisam de novos territórios, de colônias, né? E por isso que a industrialização ela é relacionada com o imperialismo. Buscar novas terras para dominar, buscar colonizar outras regiões, é permitir que a indústria continue expandindo, né? E que ela continue vendendo e que os lucros continuem crescendo. Obrigada, professora Didi. Vivi, desculpa. É Vivi e Didi hoje, esse último bloco. A nossa próxima dúvida agora é para a professora Didi. Fale sobre a escrita egípcia e chinesa. Pois é, aqui no caso nós estamos falando aqui de escrita egípcia e chinesa lá nas civilizações antigas, tá? Porque, na verdade, né, a escrita ela surgiu na Mesopotâmia, provavelmente lá com os sumérios, por volta de 6.000 anos atrás. Né? E o que acontece? Os egípcios, na verdade, eles elaboraram um próprio sistema de escrita, tá? E que era uma escrita muito difícil de ser decifrada, porque ela era em forma de símbolos, tá? Essa escrita, ela foi chamada de hieróglifos, né? Ficou por muito tempo essa escrita de difícil decifração, mas depois, com o passar do tempo, né, lá dos séculos, eles conseguiram fazer uma outra escrita que era um pouco mais simples, que a gente chama de Demócrita.
Na verdade, uma outra situação também que tem com relação aos egípcios foi a questão que eles inventaram, né, o papiro, que foi, né, o primeiro papel, de certa forma, que eles conseguiam registrar e ficar. É muito interessante, né? Eu até falo para você, aluno do 5º ano, que for bastante curioso, a minha intenção, se eu tivesse fácil acesso, eu teria trazido aqui na aula, para estar fazendo o processo, né? Mas eu preciso de uma planta, né, que também tem o mesmo nome de papiro, e essa planta, ela é muito farta lá na região do Rio Nilo. E eles, então, conseguiram fazer todo o processo de fazer esse papel, né? Foi a primeira descoberta deles, muito interessante com relação à escrita, porque eles já conseguiam, então, nesse papiro, fazer as anotações, né, para aquilo ali ficar, né, guardado, né, e passando de geração para geração. Quanto a escrita lá dos chineses, né, também é uma escrita muito difícil, que ela é formada por caracteres, né, que são aqueles desenhos. Eu trouxe lá imagens lá na aula para vocês, né, estarem vendo. Mas aí ela foi chamada de ideogramas, porque na verdade aí os chineses, eles de certa forma, eles avançaram, porque eles conseguiam mostrar ideias através desse ideograma. Então eles avançaram. E uma coisa interessante assim, né, que as escritas antigas lá dos mesopotâmicos e dos egípcios, né, que é a cuneiforme e a hieroglífica, elas não existem mais, mas os ideogramas chineses, eles tiveram um pequeno desenvolvimento, mas eles continuam usando isso até né, nos dias atuais. A escrita deles é muito parecida com a que foi descoberta há 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Tá? Ok, acho que dá tempo da gente fazer uma pergunta aqui rapidinho para você complementar. Como era a escrita agora dos mesopotâmicos? Então, a escrita dos mesopotâmicos, né, eu já coloquei que foi lá que eles, realmente a escrita foi descoberta, por volta de 6.000 anos atrás, provavelmente com os sumérios. Ela era uma escrita, né, cuneiforme, tá, em forma também de símbolos. Porém, né, por que ela chama cuneiforme, que é a curiosidade? Porque eles usavam um instrumento que era pontiagudo, né, e eles escreviam, então, em forma de cunha. Aí, por isso, então, ela ficou conhecida, mas era uma escrita também muito difícil de ser decifrada, e com o tempo ela foi sendo aperfeiçoada com as outras civilizações. Tá? Ok, obrigada, professora Didi. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Eu quero lembrar também que as aulas de hoje ficarão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir aí quantas vezes você quiser. Eu agradeço a presença das nossas professoras, dos nossos professores e intérpretes de Libras que estiveram hoje com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!